Manifestantes protestam na Avenida Paulista contra Lula e Alexandre de Moraes. Eu abro essa primeira pauta com um comentário do Papini, e alguém comentou e ouviu uma discussão ali no chat sobre Pablo Marçal, sobre Ricardo Nunes. Se vocês se sentirem à vontade, quiserem falar sobre isso também, sobre o que vocês acham quão representativa foi essa manifestação, e se algumas pessoas citaram Marçal e tal, se vocês já têm uma ideia, né? O que vocês acham? É Ricardo? É Pablo? Qual que é a opinião de vocês, começando pelo Papini? Bom, vamos lá, né? Ontem a gente foi almoçar com um grupo de pessoal da direita, a Sureli estava junto, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente ontem. Ontem eu não pude ir na passeata, porque eu tinha que preparar a aula, né? E a aula de um curso que eu estou gravando, então, infelizmente, não deu mesmo. Fiquei, acho que até umas 2 da manhã, finalizando o trabalho, vou concluir agora ainda. Mas eu estou vendo uma discussão, porque alguém criticando Paulo Figueiredo, daí está um bate-boca na internet, porque o fulano é traíra, que o Beltrano é traíra, e pelo amor de Deus, eu já cansei de falar, eu tenho muitos, mas muitos amigos na Venezuela, e eu vi esse processo de autofagia na direita na Venezuela. Mas aconteceu que na Venezuela, a direita, depois que ela perdeu o poder, ela se deu conta, opa, está na hora da gente se unir. A direita brasileira não aprendeu isso ainda. A direita brasileira ainda está discutindo para ver, olha, eu sou melhor ao do Olavo de Carvalho. Não, eu que sou. Não, eu que sou. Gente, a gente está CF de verde e amarelo, literalmente. Pessoas presas, pessoas com as vidas destruídas, aquele empresário Mantovani no aeroporto de Roma, o próprio pessoal aqui de Hipócritas, né? O próprio Paulo Figueiredo, o próprio... que é um cara que vale a pena vocês convidarem aqui para o canal, inclusive, tá? Para fazer uma live mais focada, sei lá. O próprio Paulo Figueiredo, o próprio Constantino, e a gente está ainda com briguinha de ciúminho na esquerda. Ai, não, mas porque ele não é o direitista verdadeiro. Sobre o Pablo Marçal e sobre... Olha, eu nunca escondi que eu sou bolsonarista, mas eu lembro que teve uma vez o Cercadinho, a gente tem que pensar o seguinte, o Bolsonaro ele tem vinculações políticas, hoje com o PL, né? E essas vinculações obrigam que ele tome certos atos em detrimento de outros, apoie certas pessoas em detrimento de outras. Tem um vídeo clássico do Bolsonaro no Cercadinho, que é famoso esse vídeo, que uma moça vira para ele e fala, presidente, a gente vai fazer aquilo que o senhor mandar. E ele pegou e falou, não é assim. Não é assim. A gente chegou nesse ponto porque o povo brasileiro ficou agindo, daí eu estou interpretando o que ele disse. Aí sim, como gado. Olha, não, que o chefe mandar eu faço. Particularmente, eu, Paulo Papini, eu não sou aluno do Pablo Marçal nem nada, mas se eu tiver que votar entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, que se orgulhava de fazer lockdown em São Paulo, etc., não penso 2 vezes. Eu não penso 2 vezes, tá? Para mim, o Ricardo Nunes é uma opção, eventualmente, para não colocar o invasor de terra de propriedade privada na prefeitura de São Paulo. É simples assim. Agora, tem que tomar cuidado, gente, porque não é o momento de a gente começar a brigar. Volto a falar, a direita ainda não aprendeu nada do que ela está sofrendo. O Bismarck está aqui na live, Paulo? Não está, né? Por que ele não está na live? Porque se ele for para a live, ele vai preso direto. A gente não aprendeu porra nenhuma. Me cansa até, sabe? Me dá uma preguiça ver esse tipo de coisa. Desculpa se o meu comentário está um pouco mais inflamado. Então, se você é de direita, e se você acha que o Paulo Marçal é mais adequado, vota no Paulo Marçal. Mas o Bolsonaro falou. E o Bolsonaro também falou que você não tem que obedecer tudo que ele manda fazer. O próprio Bolsonaro falou isso uma vez.
tá? Houve uma indicação mais direta do Bolsonaro acerca do Ricardo Nunes? Parece que, até onde eu vi, foi ontem, parece que o Bolsonaro está fechado com o Ricardo Nunes. Mas eu volto a falar, existem interesses políticos, partidários, que a gente não sabe exatamente quais são. Sim, sim. Tá? E assim, Bolsonaro tem que se preocupar com a eleição em São Paulo, não sei aonde, né? Vereadores, etc. Mas agora a gente tem que pensar, bom, entre o sujeito que mandou fechar a cidade de São Paulo, honrando o trabalho do seu chefe, do Bruno Covas, e entre tudo bem, o Paulo Marçal é meio cascateiro, ele fala que ele pilota helicóptero, que ele aprende a nadar e no dia seguinte ganha campeonato, tá bom. Eu acho que o Paulo Marçal fez muito mais pelos gaúchos, o Paulo Figueiredo está aqui, do que qualquer político. Olha, eu arrisco dizer que o Paulo Marçal fez mais pelos gaúchos do que os 10 políticos que mais fizeram somados. Certo. Obrigado, Papini. Posso só responder o canal Milhas e Milhas? Claro. Não, alguém falou que não foi ele que falou. A Cláudia Emília falou: Marçal, novo Bolsodória. Alguém duvida? Em tese, o Marçal poderia ser, então, um João Dória Júnior. Olha, pode até ser que o Marçal, eventualmente... Gente, eu não sou aluno dele, nem conheço ele pessoalmente, ele nem sabe que eu existo. Pode até ser que, eventualmente, o Marçal seja eleito e faça merda. O Ricardo Nunes, a gente sabe que vai fazer merda. E deixa eu falar uma coisa. Já tem certeza, né? Tem certeza. E o Ricardo Nunes está fazendo uma coisa que é péssima em São Paulo. Ele está deixando para terminar as obras em cima das eleições. Você não anda na cidade de São Paulo hoje. Você vai pegar Rebouças no domingo para visitar minha mãe. Eu tenho que ficar pegando o caminho alternativo porque está totalmente parada. Tá aí, o comentário do canal Milhas e Milhas, R$5, foi o seguinte: o problema é o tal Carlos Bolsonaro achar que a democracia tem que ter o sobrenome Bolsonaro. Tá aí. Eu concordo, eu votaria assim, mas tranquilamente, muito tranquilamente, no Pablo Marçal. Né? Ao contrário da Cláudia Emília, que doou R$2, é membro aqui, disse Marçal, o novo Bolsodória. Alguém duvida? Eu não. Eu duvido, eu particularmente eu não acredito que o Pablo Marçal seja um Dória, não acredito mesmo, assim. Acho que, sim, posso estar enganado, conheço muita gente que não curte, que não gosta, mas eu votaria no Pablo Marçal tranquilamente para governador de qualquer estado, se fosse, por exemplo, Pablo Marçal e no nível Pablo Marçal e Ricardo Nunes, né? A não ser assim que tivesse alguém como o Ricardo Salles na prefeitura de São Paulo, pô, não tem dúvida, ok. Mas acho inclusive que seria um desperdício, assim, Pablo Marçal e Ricardo Salles, porque eu acho que o Pablo Marçal, se ele quiser, ele pode ter uma carreira brilhante, né? O cara, eu acho, né? Não estou aqui para ouvir minha opinião. Vou passar o próximo comentário para o Rafael Sanzio, para a gente tentar correr aqui e falar pelo menos mais uma, quem sabe a última pauta também. Rafael Sanzio. Olha, eu quero saber das tretas. Olha, a primeira treta foi aquela que eu até tretei, eu e o Oscar, né, que a gente tem um programa de rádio, né, tá um pouco porque eu tô aqui, aí eu não consigo fazer tão cedo, né. Então, aquela história de não poder usar cartaz, né, eu falei, mas velho, isso é um protesto, né, isso é um protesto, então, protesto, eu tenho todo o direito de levantar cartazes, né. Aí depois eu vi o Flávio Bolsonaro, eu confundo os nomes deles, o Flávio Bolsonaro indo lá no Roda Viva e dizer, não, é que eu não sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, ou o impeachment, não, ele diz assim, o impeachment não vai resolver nada disso, toda aquilo. E aí você vê, depois o Bolsonaro, depois a gente vai, se a gente tiver tempo, a gente vai ver o Bolsonaro ficando feliz porque a Ursula von der Leyen, lá no Parlamento Europeu, ganhou mais 13 cadeiras, né? Eu falei, cara, esse povo não sabe nada do que acontece aqui na Europa e não sabe como funciona esse jogo aí realmente.
Porque a treta que aconteceu lá no Twitter, o Carlos Bolsonaro, até o Lisboa, né? Eu conheci o Lisboa pessoalmente, como pessoa, uma gente finíssima, e também outra mulher, essa eu não conheço, a Flávia, alguma coisa, eles estavam atacando esse protesto que o Superman, o Marcos e outros, o Paulo Figueiredo e aquele juiz, que eu esqueci, que é aquele... Sebastião Coelho. Como? Sebastião Coelho. Isso, Sebastião Coelho. Eles estavam dizendo que isso não era de bom tom, eles queriam parecer uma direita limpinha. Peraí, será que o Carlos Bolsonaro ele está falando isso em nome da verba, se eu não me engano, a verba das eleições que o Alexandre de Moraes tem que liberar agora, e talvez se der uma louca aí no Alexandre de Moraes, ele não libere a verba para o PL, talvez seja isso. Não, eu estou especulando aqui. Mas assim, o que a gente vê é justamente uma galera que quer o monopólio do que é ser conservador, o que é ser de direita. Olha, eu sempre falei, eu sempre disse, eu voto no Bolsonaro, defendo todas essas pautas, me ferro por causa disso, assim, né? Mas assim, tem coisas que eu realmente critico, eu não sou preso a ninguém. Então, o que a gente vê são pessoas, ou elas são realmente burras mesmo, que não tem informação, não percebe o que é política, ou elas estão fazendo de má fé em prol interesses econômicos. Estou falando do Carlos Bolsonaro. Então, tudo isso que a gente está vendo, essa treta aí, ela não tem fundamento nenhum. Quer dizer, que eu aqui fora, se eu vou promover os meus ideais, eu tenho que estar vinculado ao que o Bolsonaro diz, eu tenho que pedir permissão ao que o Bolsonaro vai fazer, porque eu faço esse trabalho desde quando o Bolsonaro nem tinha tanta evidência. Então, a gente vê as pessoas sem nenhum tipo de cultura política, eu vejo com meus próprios olhos, eu vi senadores, literalmente, que não sabem absolutamente nada de política, totalmente tecnicistas. Olha, o que aconteceu com o Brasil ao confiar nas Forças Armadas, que é fomentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser considerado atual, porque isso foi uma fraude. O que a gente viu? A gente só se ferrou. O que é isso? É um fetiche com as Forças Armadas? Não existe uma crítica? Então, o que a gente tem que ser livre. Eu vejo de grande bom tom e grande interesse para a população brasileira o que o Marco Antônio está fazendo. Porque se eu tiver que estar preso nessas questões parlamentares ou partidárias, aí eu não sou realmente livre, eu não sou um cidadão, porque eu tenho que pedir permissão para ter minha opinião conservadora de direita, ou que seja. Aí a gente vê um bando de gente com interesses pessoais, por isso que aí dão munição para o que a esquerda está falando, com interesses pessoais, bloqueando quem quer fazer algo, porque, por exemplo, o Fio Diário, que é o outro canal, tem feito um excelente trabalho. O Marco Antônio, o Paulo Figueiredo sempre foi minha referência também, eu não estou puxando o saco de ninguém, dando a cara a tapa, se não fosse o Paulo Figueiredo, quem é que o Alexandre de Moraes tinha sido desmoralizado internacionalmente, porque internacionalmente ele está morto. Então a gente vê tanto o Flávio Bolsonaro como o Carlos Bolsonaro fazendo trabalho que o irmão dele, que é o Eduardo Bolsonaro, está fazendo um trabalho também espetacular aqui fora. Eu não sei o que está acontecendo, aí é medo de ser preso, não sei. É alguma coisa assim, mas tem coisas que é melhor ficar calado, né? E alguém fala assim, só interromper um pouquinho, Paulo, alguém fala, não, mas eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar, não importa quem seja. Nossa. Gente, 2020, tudo bem que não foi um apoio muito entusiasmado que ele deu, mas em 2020 o Bolsonaro foi obrigado a apoiar o Celso Russomano. Legal, hein? Legal, hein? Olha, vou falar uma coisa. Chegou no segundo turno Celso Russomano e Boulos. O que vai acontecer comigo? Até às 4h50 eu vou pensar em não sair de casa. 4h54, que é pertinho da minha casa, a sessão eleitoral, vou votar no Celso Russomano. Vou sair da sessão eleitoral, vou encher a cara de cachaça para esquecer. Em referente ao Padre Natal, se o Celso Russomano fosse eleito, você ia poder chegar no mercado e comprar um palito de dente.
abrir a caixa de palito de dente e falar: eu quero comprar um palito de dente. Exatamente. Referente ao Pablo Marçal, Paulo, que eu esqueci de falar, o Nunes defende o passaporte de vacina. Não pode nem falar, senão vão me culpar a palavra cair. O Nunes estava fazendo aquele esquema de não permitir as pessoas, isso aqui estava exonerando pessoas. Então, eu vou votar no ditador, pelo menos o Pablo Marçal, ele não tem negócio com a China, como o Dória e companhia tinha, né? Pois bem, eu, particularmente, Rafael, eu sei, como o Papini falou, eu sei que o Nunes vai fazer uma besteira igual o que acontece na Espanha, velho. Eu sei que o Nunes vai fazer uma besteira porque eu não dou uma oportunidade. Se esse for fazer besteira, o problema é dele, mas se ele tem uma proposta melhor, se ele tem uma ideia melhor, já seria um lucro pra gente, né? O não a gente já tem. Obrigado, Rafa. Paulo Figueiró. A gente tem vários fatores aí a levar em conta do que está acontecendo, né? A gente vai falar da treta aqui, né? Então vamos falar de treta. Qual foi a treta? A treta foi o Carlos Bolsonaro, ele criticou, e o Bolsonaro também, ele fez uma crítica pequena, Paulo. Ele fez, uns dias atrás, antes da manifestação, ele pegou e falou: olha, não estou sabendo. Perguntaram para ele da manifestação, ele falou: olha, eu não tenho nada a favor, eu não tenho nada contra. Eu acho que quem organizou deveria conversar com todas as lideranças. Essas são as palavras do Bolsonaro sobre a manifestação. Em certo ponto, eu acho que ele tem razão, né? Já que quer unir a direita, tem que falar com todas as lideranças de direita, né? E colocar todas as lideranças lá para ter um volume bacana de pessoas na rua, né? Para não ficar uma manifestação pequena, a esquerda já, mesmo que a direita coloque, sei lá, quase 1 milhão de pessoas, eles dizem que tem 16 mil, né? Então, se não tem tanta gente, eles já vão falar que tinha o quê? 200 pessoas. Então, para a imagem, assim, o volume, o povo que não participa muito, mas que assiste bastante pela televisão, não achar que está perdendo força. Então, acho importante que houvesse, sim, uma conversa com todas as lideranças para saber, não, vamos fazer, vai ser bacana fazer agora? E o Bolsonaro terminou falando, não, a manifestação que eu sei, que eu vou fazer, eu já fiz, eu vou fazer, vai ser dia 30 em Santa Catarina. Eles vão fazer uma manifestação igual ao que teve na Paulista, quando ele fez, e vai fazer uma manifestação agora em Santa Catarina. Eu já sei, né, pelas articulações ali políticas, que vão ser várias outras manifestações nos moldes daquela que foi em São Paulo, na Paulista. Quanto à direita, né, conversa bastante e gosta de falar, esse negócio de não levantar bandeira, não levar cartaz, eu concordo também, eu acho que deveria, né? Toda manifestação de protesto na qual tu não pode protestar, tu dá uma cortada ali um pouquinho na expressão da população que está indo lá, para escutar simplesmente quem vai falar lá em cima. Tudo bem que é o líder máximo, mas poderia deixar o pessoal levar os cartazes. Vai ter um cara maluco que vai botar lá intervenção militar. O cara tá louco, né? Depois dos apoios que teve ali, depois do que o Exército, né, fez depois do 8 de janeiro, prendendo aquelas pessoas inocentes ali, dificilmente alguém vai levantar aquele cartaz. Mas pode ter um maluco que vai levantar um cartaz dizendo que tem que acabar com o STF. Cara, isso é a opinião dele, deixa ele falar lá, né? Não pode falar que tem que acabar com o STF, porque... Mas é uma expressão, a gente sabe o que aquela pessoa quer dizer. Ela está descontente com o que os ministros do STF estão fazendo. Ele não quer acabar com o STF, né? Ele quer o afastamento, ele está descontente, mas tudo isso é levado ao pé da letra, com uma interpretação de forma que diga, esses caras são radicais extremistas. E o Carlos Bolsonaro, ele tocou em outro ponto que eu também concordo com ele, sabe? Eu concordo com o Carlos Bolsonaro em determinado ponto, porque existiam pessoas ali e partidos ali que fomentaram por muito tempo essa perseguição, essa perseguição do judiciário contra o tal do gabinete do ódio, né, para silenciar os apoiadores do Bolsonaro, que eram radicais, que eram extremistas. Muitos parlamentares desse partido, eles falavam isso abertamente. Parlamentares que faziam vídeos a favor do voto com a impressão, né, e depois modificaram totalmente a sua visão. Eu me lembro que um deputado federal, ficou famoso pelo vídeo que ele fez criticando as urnas, né, porque eram muito antigas, porque somente alguns países subdesenvolvidos utilizavam,
E aí depois ele começou a criticar quem era a favor do voto impresso, né? Ou a favor do voto auditável. Eu falo voto impresso, mas eu digo voto auditável. Então teve muita gente que surfou a onda ali da direita, que surfou o conservadorismo e depois bateu no governo federal, batia no governo do Bolsonaro sistematicamente, e essas pessoas estavam lá.